tudo bem? Então, continuando agora nas resoluções, eu vou fazer a questão 2 da prova do ano passado da Escola Naval de Matemática, que eu tinha feito a questão 1 antes. Só que antes de começar, eu gostaria de pedir para curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque eu preciso agora que eu estou voltando. E também que na descrição do vídeo estou deixando o e-mail para quem tiver interesse em aula particular, matemática, física, química, qualquer concurso que for, Enem, que seja. Estou disposto, já tenho experiência nisso, até faculdade, universidade também, à vontade. Só mandar e-mail. Se conhecer alguém ou se estiver disponível, manda e-mail. E dados os recados, podemos começar a questão. Que é uma questão clássica. Um sino circular reto de raio R e altura H. Então, posso desenhar o meu cilindro aqui, né? É uma questãozinha de cálculo, bem tradicional. Aqui está meu cilindro. Possui um volume que é fixo, que é 300 centímetros cúbicos. Então, essa é uma questão que tu vai ter um vínculo e tu vai ter que achar um valor mínimo, né, no caso. Sabendo que o cilindro possui a menor área total possível, então é o mínimo, ele quer a altura H. A gente dá um vínculo, tu precisa utilizar isso na outra expressão para encontrar o valor mínimo. Questão de cálculo tradicional. Então, vamos primeiro trabalhar com vínculo. O nosso vínculo é o volume é fixo. Então, basicamente, eu tenho aqui meu volume. Ele é a área da base, que é um círculo, então é π r ao quadrado, e a minha altura, né, que é h, isso ele definiu, né? H. O meu volume ele é fixo, então isso aqui me dá o vínculo, que ele vale 300 centímetros cúbicos, né? Então eu consigo H em função de R, disso aqui. O meu H em função de R, ele é 300 sobre π r ao quadrado, é uma função, né? Aqui. O que ele quer minimizar é a área total. Então, basicamente, o que acontece é, à medida que eu posso tentando aumentar o meu raio ou diminuir meu raio, vai ter um momento em que eu vou chegar no mínimo. Se eu aumentar ele muito, a área vai crescer, o meu raio, né? Porque eu vou aumentando ele em comprimento, se eu aumentar muito, essa área aqui cresce, né? Agora, se eu diminuir muito, como a área lateral vai ficando mais fina, ele vai crescer também, né? Então, tem um valor ali que vai minimizar. Deixa eu só apagar aqui. Aí. Tá muito bem, tem borracha aqui. Aí. Então, como que a gente vai fazer? Bem, vamos primeiro achar a formulinha da área total. A área total do cilindro é tranquilo. Ela é a área da base e do topo, que são dois círculos, então é πr ao quadrado, duas vezes, mais a área lateral. E a área lateral de um cilindro, né? Só lembrando, eu posso cortar o meu cilindro e abrir que nem uma latinha de Coca-Cola, né? Cerveja também, uma latinha de cerveja também, né? Aqui é a base, é o comprimento da base, que é o comprimento de uma circunferência, 2πr, e a altura é fixa, né, quando eu corto, h. E isso é um retângulo, então é 2πrh, né? Então é 2πrh. Só que como o meu h eu consegui em função de r, eu posso substituir aqui. E aí eu vou ficar aqui minha área total em função de r, S de superfície, né? A gente usa o S para área também, né? Em inglês é surface, daí fica o S também. 2πr ao quadrado mais 2πr. E meu h substituindo aqui vai ficar 300 sobre πr ao quadrado. Dá para dar uma simplificadinha aqui, né? Um π com π, um r com um r aqui. Isso aqui vai ficar 2πr ao quadrado mais 600 sobre r. E essa função tem um mínimo. Como é que eu posso mostrar isso? Bem, tu podia fazer a regrinha dos sinais para mostrar que tem um ponto de mínimo derivando e vendo como que cresce e decresce. Poderia. Fazer a segunda derivada e encontrar que a segunda derivada ela é positiva, então tem um mínimo, né, a concavidade ela é para cima. Poderia. Mas pelo problema físico e etc, tu já vê que a função, e pela própria função tu vê que ela tem que ter um mínimo, porque se eu jogar o limite para infinito nesse caso, como o raio é positivo sempre, né, então o menor valor dele é zero. Se eu jogar o meu raio para infinito, esse termo vai para zero, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para infinito. Então ele vai para infinito.
Então a área vai para o infinito. E se eu jogar meu raio para zero, eu caio na mesma coisa, porque se isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, só que isso aqui vai para infinito. Então, infinito. Então, tanto do extremo direito quanto esquerdo, eu estou em mais infinito. Então, como a função é contínua, ela tem que ter um mínimo, não um máximo, né? Então não precisava fazer, né? Mas... E como é uma questão de objetivo, tu não precisa pensar nisso. Obviamente a questão vai ter um mínimo, porque senão não teria resposta, né? Se fosse um máximo, não teria resposta. Então, né, esse é o detalhe. Claro, se for uma função qualquer, tu tem que sempre analisar os extremos, analisa sempre os extremos e os pontos onde a derivada é nula. No caso dos extremos aqui, como é mais infinito, não importa, a derivada é nula, né? Então esses são ponto de mínimo. Então é só derivar a expressão. Escola naval é sempre assim, né? Tu deriva igual a zero, é isso que eles querem que tu faça. Mas tem que ter cuidado sempre. A derivada vai ser 4πr menos r na menos 1. O menos 1 passa para frente, fica negativo aqui. E aí fica r na menos 2, que é r ao quadrado dividindo, né? Basicamente é isso. E o ponto de mínimo vai ser quando a derivada for nula. Então daqui eu vou tirar aqui r ao cubo é igual a 600 sobre 4πr. 4πr não, desculpa. 4π. Aí. Que dá 150 sobre π. Então isso aqui me dá que meu r é a raiz cúbica de 150 sobre π. Vou chamar isso aqui de R0. R0 é o raio que minimiza a área total do cilindro. É o raio. Ele quer a altura, né? Então a gente vai substituir na expressão aqui. A gente tem h em função de r. Então o h que minimiza, né? É o h de R0, que vai ser 300 sobre π vezes R0 ao quadrado. Aí vai ficar o quadrado dentro dos dois ali, vai ficar a raiz cúbica. O quadrado de 150 é 225 e 00, né? Sobre π ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse aqui para dentro da raiz cúbica, vai ficar π ao cubo, para simplificar embaixo. Então isso aqui vai ficar 300 dividido pela raiz cúbica de 22.500 π. Por quê? Porque eu joguei o π para dentro da raiz, ele fica π ao cubo, que simplifica com π ao quadrado, daí fica π só. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar 1000 de fora do raiz cúbica, porque a raiz cúbica de 1000 é 10, para simplificar. Então, vai ficar 30 em cima, dividido pela raiz cúbica de 22,5, eu dividi por 1000 dentro aqui, né? π. Aí agora tem que fazer a aproximação, né? Tipo, porque ele pediu aproximadamente, então a gente vai ter que fazer um valor aproximado. Eu vou aproximar aqui para 3, então isso aqui vai ficar aproximadamente 30 sobre a raiz cúbica de 67,5. Detalhe, o π seria um pouquinho maior do que 3, então esse valor seria um pouquinho maior que 67,5. É bom ter essas noções para saber qual alternativa marcar, porque tu não tem como aproximar. A raiz cúbica de 67,5 a gente pode procurar qual é a raiz mais próxima. A raiz cúbica perfeita mais próxima para aproximar. O mais próximo é o 4, porque o 4 ao cubo, né, é 64. Então isso aqui é aproximadamente 4, é um pouco mais do que 4. Então a gente pode aproximar isso para 30 sobre 4, o que dá, então vai me dar que isso é 7,5 se eu fizer centímetros. É isso, não é 7,5. Por quê? Porque o 67,5 é um pouco mais do que o 4. Então esse aqui é um pouquinho maior do que 4, então esse valor é um pouquinho menos do que 7,5. E lembrando que o π é um pouco maior do que 13, então esse valor é um pouquinho maior do que 67,5, então é um pouquinho maior aqui, então é um pouquinho menor aqui. Então isso já me marca a alternativa A, se tu fosse aproximar, 7,25. Tem como fazer uma aproximação melhor? Tem. Tu pode tentar aproximar utilizando a expansão a expansão de Taylor, né, de uma função. Basicamente, qualquer função, a gente pode aproximar ela, o f de x0 mais um h que eu queira, eu posso dizer que ele é o f de x0 mais h vezes a derivada aplicada em x0, e mais eu teria termos de outras ordens, né, de ordem, x não, ordem h ao quadrado. Então, termos de ordem maior, que eu vou descartar, vou fazer uma aproximação só com a primeira derivada. E qual que seria essa função nesse caso, para se aproximar?
Nesse caso, seria a função raiz cúbica, porque eu quero aproximar a raiz cúbica de 107,5. Então, a gente vai definir que minha f de x, nesse caso, é a raiz cúbica de x. A derivada dele, a raiz cúbica é 1/3, né? Então vai 1/3 para frente, vezes cúbica de x ao quadrado, porque vai ficar menos 2/3 quando eu diminuir, né? Porque fica, se eu derivar, né? Vai ficar 1/3 de x na menos 2/3 quando eu diminuir 1, que é isso aqui. Com isso, eu consigo dar uma aproximação para a raiz cúbica de 107,5, se tu quisesse, né? Seria como? Bem, nesse caso, eu vou aproximar com o valor que eu sei. Se eu jogar x0 igual a 64, eu consigo aproximar. Eu consigo dizer o valor, que a raiz cúbica de 64 é 4. Então, a gente definir que x0 a gente vai aproximar em torno de 64, e aí meu h vai ser 3,5 para dar o valor que eu quero. Então, eu tenho que a minha f de 67,5 ela é aproximada, ela não é igual, porque eu vou descartar a ordem quadrada aqui. Ela é aproximadamente a f de 64 mais 3,5 vezes a derivada aplicada a 64. Seria 1/3 vezes 1 sobre a raiz cúbica 64 ao quadrado. Então, o jeito de aproximar aqui, né? Eu tenho que a minha raiz cúbica de 67,5, ela aproxima por raiz cúbica de 64, que é 4, mais 3,5 sobre 3, vezes 1 sobre a raiz cúbica de 64 ao quadrado. Eu vou botar o quadrado para fora, porque a raiz cúbica de 64 é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, 16. Aí, se tu fizer essa continha aproximada, vai dar algo como 4,07. Se tu jogar o 4,07 ali, tu vai ter 7,3. Então, é uma aproximação um pouquinho mais próxima do 7,25. É o ideal? Não. Seria um pouquinho mais do que isso. Deve abaixar um pouquinho, mas cada vez aproxima mais. De qualquer forma, desse jeito tu chega na alternativa A, que é 7,25. Não precisava fazer essa aproximação, podia só meio que entender a lógica. Que 7,5 é um pouco mais do que 4, então tem que ser um valor um pouquinho menor do que 7,5. Então é 7,25 a resposta. E com isso fechou a questão. Acho que o mais difícil dessa questão era realmente a aproximação ali. É uma questão bem tradicional de qualquer livro de cálculo, que tu for cálculo 1, tranquilamente aparece esse tipo de questão. Já caiu as questões com a naval assim, bem parecida. E, então é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando eu vídeo de novo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau!